Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello. Hoje eu estou fazendo aqui um programa especial para a gente comemorar os 80 anos do grande Gilberto Gil. Vou fazer, então, de uma forma cronológica para que você tenha aí toda uma trajetória, não sei até que ponto você conhece a obra do artista, e a gente poder absorver melhor aí todos os aspectos. Tudo bem? Olha, eu sempre trago algumas imagens, porque eu acho que elas ajudam a reforçar o que nós estamos discutindo, e hoje não vai ser diferente. Já vamos começar aqui com a imagem, deixa eu puxar aqui para vocês. Então, aqui é a imagem do Gilberto Gil criança. Ele nasce em Salvador, mas logo se muda para o interior, nessa imagem que você está vendo aí à esquerda, Itaúsu, e vive até os 9 anos. Com 9 anos, ele volta para Salvador. Então, ele tem essa história, esse passado no interior da Bahia também. Eu sempre comento aqui com vocês, os artistas, seja compositor, pintor, escultor, cineasta, ele com certeza tem uma influência muito grande do que viveu, né? De onde nasceu, sua infância, e o Gilberto Gil não foi diferente. A gente observa na obra dele isso bem marcado. À medida que a gente for avançando aí, vocês vão perceber isso com muita clareza. Na sua infância, ele já mostrava, né? Quase todos os artistas, as pessoas têm essa tendência já na infância mostrar assim já uma direção, pelo menos, né, de carreira, e o Gilberto Gil não foi diferente, ele já era atraído pela música, e a sua mãe, que era professora primária, deu para ele um acordeon de presente. Mas, com o tempo, ele acabou deixando o acordeon de lado e indo para o violão. Luiz Gonzaga também foi uma forte influência na obra de Gilberto Gil. Não sei se você me acompanha aí nos meus canais. Nós vamos analisar mais os aspectos históricos, as letras. Isso aqui, para a gente aqui, é mais importante, tudo bem? Então, continuando, ele pai era médico, então ele tinha uma família, vamos dizer assim, remediada, e ele teve uma boa formação. Ele se forma, inclusive é na universidade, que ele conhece Caetano Veloso, vai ser seu grande companheiro aí, e logo depois ele, em 63, ele vai para São Paulo, porque ele tinha um emprego, né, tinha arrumado um emprego numa multinacional. E aí, em São Paulo, um grande, né, centro econômico, nós sabemos, cultural, não deixou, né, a carreira de lado, ele lança um disco. Também trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha, a capa do disco chama Louvação, e é um disco que a gente considera, né, vendo retrospectivamente a carreira do artista, que ele ainda não tinha a veia tropicalista que vai caracterizar o ano seguinte, inclusive. E esse trabalho, então, do Gilberto Gil, aí que eu falo, né, que o seu passado ali, numa cidade pequena da Bahia, vai marcar. Tanto é que um dos grandes sucessos foi justamente Procissão, que eu acho que todos conhecem. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão, as pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu e por aí afora. Pessoal, outra coisa que quem me acompanha, como eu já disse, eu estou nas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, todos os dias. Hoje estamos aqui numa conversa um pouquinho mais longa, mas sempre eu coloco, mesmo que seja 2, 3 minutos, alguma dica, alguma informação sobre música e história. O esclarecimento que eu queria deixar é que eu não posso tocar as músicas, então fica esse convite para vocês irem atrás, se é que já não conhece, é muito fácil, todos os sites de busca é só colocar ali um trechinho da letra, ou mesmo se sabe o título da música, você acha bem facinho. E aí você ouve que é fundamental também a audição da música, principalmente do Gilberto Gil, que ali é um casamento perfeito entre letra e música, e às vezes, como nós vamos ver na sequência, a entonação, vários aspectos, é fundamental que você ouça a canção. Mas por questões de direitos autorais, nós não podemos colocar aqui, beleza? Mas vamos voltar então à trajetória de Gilberto Gil. Também trouxe aqui umas imagens, havia toda aquela efervescência cultural, tanto nacional quanto no plano externo. Vamos falar de tudo isso aqui na sequência, tá? Mas vamos lá. Por ordem, então,
Às vezes, o pessoal aqui, pensando no ponto de vista cronológico, foi 1, 2 anos antes, 1 ano ou 2 depois, mas o que eu quero que vocês entendam é que havia esse universo, essa atmosfera, independente de se foi, como eu disse, 1 ano antes, 1 ano depois, mas a atmosfera que se vivia naquele período era essa. Por exemplo, Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, ou seja, o cinema novo. Não sei se você já viu o filme, ele começa, a primeira cena é a última também. Então, é um filme que não tem aquela linearidade. Por exemplo, bem sinteticamente, simplificando, para você ter uma ideia, se é que já não tem. Uma história começa lá, geralmente, como? Era uma vez, não é isso? E aí depois tem um enredo no meio, toda aquela trama, e depois o finalzinho lá, né? Foram felizes para sempre. E o cinema novo não obedecia àquela linearidade, isso que tem que ficar claro para vocês. Quando a gente for analisar as canções, vocês vão perceber como isso influenciou. Inclusive, o próprio Caetano Veloso, naquele trabalho dele, Verdade Tropical, ele mesmo diz que quando ele viu Terra em Trânsito, ele fala que a ideia do tropicalismo ficou mais clara para ele. Teatro também, do Zé Celso, o Rei da Vela, também foi um trabalho que vai influenciar, tá? Como eu disse, nesse contexto de quebrar regras, estabelecer um contato, por exemplo, com as pessoas que estavam assistindo, a plateia, no caso, né? Quer dizer, interagir com ela. Tem o trabalho do Hélio Oiticica, que foi uma obra, uma instalação, na verdade, que mexia um pouco com a parte mais sensorial. Isso depois você sabe, né, se você gosta de arte, que isso vai ser uma característica muito marcante das décadas seguintes. Mas eles foram aqueles precursores dessa ideia. Então você entrava num túnel, né, com areia, com plantas tropicais, arara, e no finalzinho tinha uma TV ligada. Então essa ideia do arcaico, do moderno, da, da sociedade de massa, né, que a televisão simbolizava. Então, todo esse universo muito rico vai influenciar a obra do Gilberto Gil. Já já nós vamos entrar nas letras, hein? Segura aí um pouquinho, mas o contexto histórico é importante para entender todo o recado, né, que o Gilberto Gil quis mandar aí ao longo dessas décadas. Fora do Brasil, o pessoal tinha também uma efervescência cultural muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha o Malcolm X, a luta dos negros, né, pela igualdade, pelos direitos civis, Martin Luther King, outro grande símbolo, os Panteras Negras, essa foto que você está vendo aí, foram os atletas que ganharam, né, medalha, como você pode observar até pelo pódio, primeiro e segundo lugar, e eles fizeram a saudação dos Panteras Negras. Inclusive, foram punidos por isso, mas isso não... muito mais importante do que a medalha foi esse ato simbólico que, com certeza, está aí eternizado, né, pelo seu ato. Na Europa, o famoso Maio de 68, com o movimento estudantil, que depois também abarcou os trabalhadores, enfim, e você vê essa inscrição, né? Sejamos realistas, peçamos o impossível. Então, né, para ilustrar esse momento, como eu falei para vocês, de toda essa efervescência cultural, o movimento hippie nos Estados Unidos, isso vai influenciar esteticamente os tropicalistas, não é? A guerra do Vietnã, então, enfim, né, quer dizer, como eu estava dizendo para vocês, uma efervescência, então, cultural realmente muito grande. No caso do Gilberto Gil, ele vivendo toda essa atmosfera, ele diz textualmente, em várias entrevistas, você tem esse depoimento, que ele viu a banda de pífanos de Caruaru. E veio para ele aquela ideia, poxa, eu vou juntar a banda de pífanos de Caruaru com os Beatles, né? É o rock que, nessa época, também vinha muito forte, né? Os Beatles, os Rolling Stones, entre outros, Jimi Hendrix, enfim. Então, essa era a ideia, né, de juntar o que nós tínhamos de tradicional com o rock, com, como eu disse, aquela ideia universal, né, universalista, mas, ao mesmo tempo, antropofágica. Quando
a gente estiver analisando a letra, eu vou dar exemplos concretos disso. Mas vamos lá. A Banda de Pífanos de Caruaru, diga-se de passagem, inclusive, está numa obra, no caso do Caetano. Mas, pessoal, vamos então avançar um pouquinho mais aqui, nesse contexto, então, que surgem os festivais. E o Caetano, o Gilberto Gil, né, toda aquela turma, Tom Zé, vão colocar músicas para concorrer, né, nesses festivais. A televisão, naquela época, tinha descoberto esse mercado todo, né, que estava se abrindo, e foi um período dos festivais, né, 66, 67, 68 especialmente, depois vem o AI-5, vai quebrar um pouco mexer um pouco com essa ideia, né, e com esse mercado, mas aí é outra história que a gente também vai contar aqui, mas vamos por ordem. Então, o Gilberto Gil apresenta a música, deixa eu voltar aqui para vocês, colocar aqui que essa capa, pessoal, ela é muito interessante, por isso que eu coloquei aqui para a gente analisar. Vou até colocar em destaque aqui, ó, um pouquinho maior. Vocês estão vendo que, se a gente contrapor com a ideia, como eu disse, do Elliott Sica, de toda aquela discussão, essa capa, ela é toda cheia de simbolismos, não é à toa. Todos os elementos aí estão dando um recado. O primeiro deles é que eles estão como se fosse tirar uma foto mais tradicional, né, daquelas famílias mais tradicionais. Mas vocês vejam que, por toda circunstância, eles estão quebrando aí regras. Eu queria que você desse uma olhadinha do seu lado esquerdo. Vocês estão vendo aí o Duprá com um pinico na mão, né? Quer dizer, essa é uma clara referência ao Duchamp, que é um dos símbolos do chamado dadaísmo, que também tinha uma proposta de romper com regras, romper com padrões estéticos. Vocês estão vendo lá no fundo as guitarras, né, empunhadas lá pelos Mutantes. Então, tem duas guitarras, não é isso? Ao lado ali do nosso agora, indo para o lado direito, você vê o Tom Zé com uma malinha, né, como se fosse um retirante nordestino, com aquela mala de couro, que é justamente como nós acabamos de falar, essa ideia de juntar o arcaico e o moderno, o rural e o urbano. Aqui um pouquinho no plano mais à frente, a Gal Costa está com um vestido amarelo e ao lado, o do Torquato, eles formam ali o que seria um casal caipira, enfim, né, toda aquela simbologia. Eu tenho, gente, um vídeo específico sobre isso, depois se você quiser me procurar no meu canal, é sempre com esse nome, professor de História Marcos Melo, e aproveitando esse parênteses aqui, pela minha experiência, não vamos conseguir esgotar o assunto hoje. Então, a minha ideia é fazer 2 programas, ou talvez até 3, sobre o Gilberto Gil. Aí você vai ser avisado, e eu vou deixar também bem claro ali, se é o programa 1, se é o programa 2, se é o 3, então você vai estar ali orientado, tá bom? E aí, finalizando, né, pessoal, nosso personagem de hoje, que é o Gilberto Gil, está sentado no primeiro plano, e ele está já mostrando esse lado a que veio, não é? Ou seja, esse rompimento que eu estava falando com o tradicional, ele tá sentado, né, com uma roupa, com uma túnica ali, africana, enfim, então já quebrando, como eu disse, já aquelas estética e buscando o trabalho dele. Vocês vão ver nas obras, como eu já disse, quando a gente for começar a analisar as letras, ele vai ter esse lado muito forte do Nordeste, né, do interior, e também esse lado de ser afrodescendente, vai estar muito claro ali na sua obra. E só para finalizar, pessoal, já que eu mostrei para vocês aqui a capa, as cores, né, verde e amarelo, então toda essa referência, e Tropicália, que é o nome do movimento, né, que vai batizar o movimento, é o nome de uma música também do Caetano Veloso, e é uma obra do Hélio Oiticica, tem o mesmo nome. Então, o Caetano tinha feito a música, mas não tinha nome. Segundo o próprio Caetano Veloso, na obra Verdade Tropical, foi Luiz Carlos Barreto, um fotógrafo, que sugeriu esse nome, que inicialmente seria provisório, mas que acabou, segundo ele, ficando impregnado e batizou a música. Foi quase que pode-se dizer, gente, uma
uma intenção assim coletiva, né? Tanto é que no disco tem obras do Tom Zé, tem do Gil, tem do Caetano. Então foi praticamente um disco manifesto que lançou essa ideia de romper, né, com aquela música mais nacionalista, tal. E como eu disse, pelas letras é mais interessante comentar. Então estou guardando aqui para o momento de chegar às letras, tudo bem? E aí ele apresenta, estamos chegando agora bem pertinho dessa ideia de discutir a letra, que é Domingo no Parque. Ele apresenta essa música, já, como disse, quebrando as regras, porque a música brasileira geralmente tinha como tradição, principalmente porque o movimento anterior, que era a bossa nova, era o famoso banquinho e violão, né? Que até você vê aí o Gilberto Gil não deixou, né, não abandonou o violão, mas do seu lado direito aí, né, do nosso lado direito, a banda que eu acabei de mostrar aí na capa, os Mutantes, com as suas guitarras que incomodava os chamados nacionalistas, que achavam, né, que a guitarra, por ser um instrumento associado ao rock, um instrumento, portanto, mais associado à música internacional, e que não caberia na música brasileira a introdução da guitarra. Inclusive, é curioso porque houve uma passeata contra a utilização da guitarra por esse grupo mais nacionalista. Na época tinha um programa da Elis Regina, chamado O Fino da Bossa, que ela apresentava com Jair Rodrigues. E eles, e alguns amigos, fizeram essa passeata. E o Gilberto Gil, curiosamente, participou da passeata, mas dias depois apresenta a música Domingo no Parque com as guitarras. O Caetano Veloso comenta que o Gilberto Gil não queria contrariar a Elis Regina, porque ele tinha uma relação muito próxima com ela, e ele tinha participado, inclusive, do programa do Fino da Bossa, enfim, então, mas isso também, pessoal, acho que não é tão fundamental, né? Mas, pessoal, o que mais interessa aqui para a gente, como eu disse, é a análise da letra, tá? Eu vou puxar um pouquinho aqui, olha, deixa eu ver aqui, diz assim, ó, o rei da brincadeira é José, o rei da confusão é João. Um trabalhava na feira, é José, o outro na construção, é João. Fica interessante, por isso que eu falo que você tem que ouvir a canção. Em birimbaus, né, e ao mesmo tempo guitarras. Então, aquela ideia como nós estamos frisando aqui. O antigo, o arcaico, o tradicional, misturado com o que é moderno, o que é urbano. O que é interessante perceber, gente? O que rompeu? Principalmente a garotada aí, vai, não vê com muita clareza, às vezes, esse rompimento. Mas eles foram, tem aquela brincadeira, né, do ovo do Colombo, que quem colocou o ovo em pé, não é? Depois que o primeiro colocou, fica fácil perceber e seguir, né, se for o caso, essa regra aqui, pensando na música. Mas eles foram os precursores disso. Assim, todas as músicas vão romper. Não, rompe num aspecto, como acabei de falar, o berimbau misturado com a guitarra, mas nesse aspecto ele tem ainda uma narrativa, começo, meio e fim, mas existem outros elementos aqui que é a ideia quase que cinematográfica. Por isso que eu falo que é importante ouvir a canção. E ele vai fazendo esse jogo de palavras, né? Por exemplo, olha, o espinho da rosa feriu Zé, o sorvete gelou seu coração, o sorvete, a rosa, e vai dando para você que está ouvindo a canção a ideia literalmente de uma roda, né, em movimento. E depois, quando tem o crime que ele fala, né, olha a faca, e há uma interrupção na música mais abrupta, enfim, todos esses elementos já são novidades e características do tropicalismo, beleza? Como disse, infelizmente não dá para ouvir a canção e acompanhar junto com vocês, mas fica a dica aí para vocês procurarem. Vamos avançar mais um pouquinho? Pessoal, olha, geleia geral é a mesma ideia, como eu estava dizendo, e agora, sim, vamos poder ver essa quebra de linearidade, vamos aqui ver, por exemplo, essa ideia do arcaico e do moderno. Então, ele diz assim, olha, o poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia, resplandente, cadente, fagueira, calor girassol com alegria.
na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. Então, veja o próprio título, né? Geleia geral, essa mistura. E ele tem sempre... Eu fiz cortes aqui, pessoal, só para a gente ser mais objetivo. Depois, se você tiver interesse, pode pegar a letra na íntegra. Ela está quase inteira, mas eu fiz pequenos quebradinhas aí para a gente poder analisar juntos. E aí ele sempre vai ter esse refrão, né? E bumba, e boi, ano que vem, mês que foi. Esse bumba, né? É quase que uma referência ao Bumba Meu Boi, muito típico do Nordeste, por isso que eu falei no começo. Aquela cidade do interior que ele viveu na infância está aqui presente. E na obra dele e na proposta, não é só porque viveu, mas a proposta era justamente essa, que a gente vem enfatizando aqui, o arcaico, o moderno, não é? Foram muito influenciados pela chamada arte pop, que é aquela ideia que vai buscar da história em quadrinhos, aquela uma mensagem rápida, como se fosse, sabe, um sinal de trânsito. Então a mensagem tem que ser rápida, né? Até brinco com meus alunos, eu falo, gente, o sinal de trânsito tem que ser bem objetivo, tem que ser muito simples e, né, ter essa objetividade, senão tem uma curva à direita, à esquerda que seja, ou pare, né? Tem que ser bem objetivo, senão até você entender já aconteceu, já passou a curva e você já, né, bateu, enfim. Então, ela tem que ser objetiva. E eles foram muito influenciados, como disse, por essa também chamada arte pop. E em qual passagem aqui a gente identifica muito bem isso? Quando ele fala, por exemplo, ele vai quebrando, como eu disse para vocês, aquela linearidade. Aqui, por exemplo, já não é mais uma historinha, como até foi no Domingo no Parque. Aqui já são colagens, né? Isso que eu queria falar para vocês, a ideia da arte pop. Então, são palavras soltas. Olha, Doce Mulata Malvada, um LP de Sinatra, Maracujá, mês de abril, Santo Barroco Mineiro. Então, todo esse jogo de palavras, certo? Veja, Formiplaque e Céu de Anil. Eu grifei algumas passagens aí para que você também me acompanhe e ache mais fácil. Você vê, por exemplo, do nosso lado direito, mudando um pouquinho aqui a ordem, né? Tumbadora na selva selvagem, Pindorama, país do futuro, que era aquele discurso que né, sempre foi vendido, que nós somos o país do futuro. E muito interessante, pessoal, mais uma vez chama atenção para vocês ouvirem a canção. Quando ele entra nessa parte aí, no canecão, na TV, ele muda a entonação. E aí ele fala como se fosse um político dizendo. E ele diz assim, né? Quem não dança, não fala, assiste, a tudo se cala, não vê no meio da sala as relíquias do Brasil. Ele canta com uma ênfase, enfim. Então, como eu disse, é fundamental também ouvir as canções, tudo bem? Algumas passagens aí, pessoal, que eu acho que vale a pena a gente dar uma passada rápida, é que, veja, a letra começa, o poeta desfolha a bandeira, então tem uma referência à bandeira. E agora, na sequência, do nosso lado direito, então, mais ou menos no meio ali, eu grifei para você achar fácil, salve o lindo pendão dos seus olhos, ou seja, é uma referência ao hino da bandeira, né? Que é salve lindo pendão da esperança, né? E aí ele faz essa referência ao hino da bandeira. Enfim, né, uma criação, gente, absolutamente fantástica, não é? Um artista que realmente a gente tem que tirar o chapéu. Mais para frente, pessoal, faço já, né, vou deixar esse convite para vocês verem os demais, porque aí nós temos a trilogia, né, Refazenda, Refavela e Realce, tem também a sua participação na política. Eu vou tentar, como eu disse, fazer essa homenagem, passando aí por toda a trajetória dele e finalizando com a entrada na Academia Brasileira de Letras. Mas, como eu estava dizendo, para finalizar, então, esse volume 1, essa música Bate Macumba. Então, mais uma vez, chama atenção. O Batman, aí, até mais claro, a ideia da história em quadrinhos, né, da arte pop que eu comentei com vocês. O Batman é esse personagem, né, um herói, as histórias em quadrinhos, e a macumba, genuinamente mais brasileira, né, óbvio, com essa influência americana,
mais típica do Brasil. E a música inteira é feita com essas duas palavras, bate macumba. Bate macumba e bate macumba obá. E vai jogando, né, brincando com essas duas palavras, e cada vez que eles vão cantando, eles vão tirando uma sílaba, tá? Por isso que eu falo da audição. Até chegar, pessoal, no bate e finalmente bá, né? Só a primeira sílaba, literalmente. Depois eles continuam cantando, só que ao contrário, eles vão aumentando uma sílaba a cada vez que eles repetem. E aí até voltar a frase de novo. E finalizando, como por isso que eu falo, né, eu trouxe aqui para vocês visualizarem, forma o K, porque é bate macumba com K, né? E aí esse jogo também do C e do K, de tudo isso esse jogo como eu disse, muito rico que os tropicalistas trouxeram para a discussão da música brasileira. Nessa obra fica bem clara a influência da poesia concreta, esse diálogo com a poesia também. Pessoal, por que eu separei? Primeiro, né, para, como eu falo, não ficar cansativo, a gente faz os programas um pouquinho mais curtos, aí em torno de 30 minutos, 40 cada um, para não ficar cansativo para vocês. E senão vocês vão ter que ouvir lá no modo acelerado, não é? Nenhum problema, nem nada contra, mas é legal que a gente tem essa paciência, né, de ouvir. Hoje a gente é meio impaciente, né? Até o WhatsApp tem a velocidade normal, depois tem a 1,5 e tem 2, a gente está muito acelerado. Então, vamos parafrasear aí o Gilberto Gil, já que a gente está falando dele, tem aquela que ele fala, né? Eu ando o tempo todo a jato, pelo menos aprendi a ser o último a sair do avião. Então, a gente tem que ter essa audição aí, quando vai se falar de arte, né? Não pode ter pressa, senão a gente perde coisas e detalhes importantes. Mas veja, eu sei que você não faz isso, né? Mas se tiver também, por algum motivo, pessoal, alguma motivação de acelerar também, sem nenhuma crítica, né? Cada um sabe ali o que está realmente interessando naquele momento. Mas, como eu disse, pessoal, eu quis fazer primeiro para dar uma quebrada, né? Para não ficar muita informação de uma vez só, e foi editado o ato número 5, em 68, né, foi em dezembro de 68, e como eu tinha adiantado bem no comecinho, isso vai mudar bastante aí a história, eles vão inclusive ser presos, né, o Caetano, o Gilberto Gil, vai ter o exílio, então eu deixei para a gente fazer como se fosse, como eu já disse, uma segunda parte. Então aqui, só para a gente fazer esse fechamento, fica esse convite para vocês também entrarem no meu canal. Eu tenho, hoje nós estamos fazendo essa homenagem ao Gilberto Gil, mas eu tenho análise de vários outros momentos, inclusive seria interessante também você ver análise eu fiz sobre o tropicalismo, né, a canção do Caetano Veloso, e você vai ver, se você tiver a oportunidade de, por meu canal, ou também tiver essa disponibilidade de você mesmo fazer essa comparação, então várias músicas do Caetano Veloso, vocês vão ver que a quantidade era muito grande, a proposta, né, isso que é mais importante, era a mesma, então você vê, pelo menos, principalmente, né, nesse começo, gente, no tropicalismo, as canções quase que se confundem, porque você veja, eu citei aqui mesmo na nossa conversa, o Gilberto Gil é que faz a referência à banda de Pífano, mas quem faz a canção é o Caetano. Então, é quase que uma produção, a gente não dá quase para distinguir o que é do Caetano e o que é do Gil. É óbvio que, musicalmente, isso é perceptível, existem sutilezas, mas eu falo assim, né? Mas numa perspectiva mais ampla, meio, como eu disse, quase que difícil de perceber se é uma criação do Gilberto Gil ou do Caetano. É muito interessante isso. Fica aí com o meu convite. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Um forte abraço a todos, a todas. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando. Então, deixa um like também, compartilha. Pode deixar também suas considerações, o que faltou, o que você sugere. Isso é sempre bem-vindo, tá bom?